Bom, conforme combinado, a gente vai continuar nossos estudos das sequências, mais especificamente das progressões aritmética e geométrica. Bom, uma sequência é definida como PA quando cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do anterior mais uma constante, que a gente chama de razão e representa por essa letrinha R aqui minúscula. Então, matematicamente, o que a gente tem é A2, lembrando que esse 2 é um índice e ele representa a posição que o termo ocupa dentro da sequência. Ou seja, A2 está na segunda posição, A3 na terceira posição e assim sucessivamente até o AN que está na enésima posição. Então, o A2 vai ser igual a A1 mais uma razão, a constante. A3 vai ser igual a A2, que é o termo anterior a ele, mais a constante. E assim por diante até a N, que a N vai ser igual a N menos 1 mais a razão. Tudo bem? Bom, a classificação da PA. A PA ela pode ser classificada como crescente, decrescente ou estacionária. No caso da PA crescente, o termo seguinte, que eu vou representar genericamente por AK, então se esse K for 2, o termo vai ser A2. Se o K for 3, vai ser A3 e assim por diante. Então, o AK vai ser sempre maior que o termo anterior a ele, ou seja, maior que AK menos 1. Nesse caso, quer dizer que eu estou somando um número positivo em cada termo, ou seja, a razão ela é maior do que zero. Se a PA for decrescente, o raciocínio é análogo, só que nesse caso, o AK vai ser menor que o termo anterior a ele. Nesse caso, eu estou somando um número negativo, ou seja, a razão ela é negativa. E a PA estacionária é aquela na qual os termos são iguais entre si. Nesse caso, a razão ela é nula. Bom, e o termo geral da PA? A gente pode demonstrar facilmente a fórmula do termo geral. A gente pode usar a definição, então A2 é igual a A1 mais a razão, A3 vai ser igual a A2 mais a razão, A4 vai ser igual a A3 mais a razão, e assim por diante até AN menos 1 igual a AN menos 2 mais uma razão, e, finalmente, a n igual a n menos 1 mais a razão. Perceba que, se eu somar todas essas equações, eu vou ter A2 do lado esquerdo e A2 do lado direito. Então, eu posso cancelar. Então, A2 cancela com A2. Eu vou ter A3 do lado direito e do lado esquerdo, então também cancela. E, embora não esteja desenhado aqui, esse A4 está embutido nessas reticências, então A4 também cancela. A N-2 está aqui, embora ele não esteja desenhado, também cancela. E a N-1 também cancela. Ou seja, do lado esquerdo vai sobrar apenas a N, do lado direito vai sobrar A1 e algumas razões. Quantas razões? Bom, a gente pode perceber que há uma razão em cada equação. E quantas equações eu tenho? Eu posso usar esses índices aqui para verificar quantas equações eu tenho. Então, eu tenho uma equação, duas equações, três equações e assim por diante até n-1 equações. Então, eu tenho n-1 razões. E aí a gente encontra a famosa fórmula do termo geral da PA. E aqui a gente tem um exemplo clássico, no qual ele dá um intervalo. Nesse caso, o intervalo é de 10 a 1000 e dá um número e pergunta, nesse caso o número é o número 6, e pergunta quantos múltiplos desse número existem dentro desse intervalo. Bom, é fácil perceber que 10 não é múltiplo de 6, mas o próximo número dentro desse intervalo que é múltiplo de 6 é 12, né? Então, o A1, o primeiro termo da nossa sequência, é 12. E o AN, quanto vale AN? A gente vai descobrir. Como que a gente faz isso? Bom, eu posso pegar o último número aqui do intervalo, que no caso é 1000, e dividir ele por 6. Fazendo a divisão,
a gente obtém o resto 4 e o quociente 166. Ou seja, o último número múltiplo de 6 dentro desse intervalo é 6 vezes 166, ou então 1000 menos 4, ou seja, 996. Então, a n vai ser igual a 996. Agora, eu vou só substituir esses valores na fórmula do termo geral. Então, 996 é igual a A1, que é 12, mais n menos 1 razões. Quanto que vale a nossa razão? Vale 6, porque vai de 6 em 6 a nossa sequência. E aí, eu posso simplificar tudo. Então, aqui fica 2, aqui vai ficar 1, e aqui fica 166. Então, 166 é igual a 2 mais n menos 1. E, portanto, n vai ser igual a 165. Ou seja, eu possuo 165 múltiplos de 6 dentro desse intervalo. Agora, a gente vai abordar o conceito de interpolação aritmética. Interpolar é inserir. Então, inserir n meios aritméticos entre números A e B é obter uma PA finita, em que o primeiro termo é o número A e o último termo é o número B. Perceba que, se o A1 é igual a n é igual a B, perceba nesse caso que eu não possuo n elementos nessa sequência, n termos. Na verdade, eu possuo n mais 2. Por quê? Porque eu já possuo 2 termos, que é o A e o B. Além disso, eu vou inserir mais n números. Ou seja, se eu tenho 2 e somo n, eu tenho n mais 2, certo? Nesse caso, então, usando a fórmula do termo geral, a n é igual a b. Então, b é igual a A1, que é A, mais n, que no caso da nossa fórmula do termo geral, o n representa a quantidade de termos. Mas aqui a gente tem n mais 2 termos. Então, n mais 2 menos 1, esse menos 1 é da fórmula, vezes a razão, que é o que a gente quer descobrir. E aí vai ficar que a razão vai ser igual a b menos a. Perceba que eu passei esse a para lá subtraindo, ou a rigor eu subtraí a em ambos os lados da equação, e aí eu divido ambos os lados da equação por n mais 1, porque aqui vai ficar n mais 1, certo? É claro. E aí eu divido ambos os lados, ou eu passo esse n mais 1 dividido, mas a rigor eu divido ambos os lados por n mais 1. E aí eu tenho a fórmula que a razão é igual à diferença entre o último e o primeiro termo dividido por n mais 1. Não precisa decorar isso, é só importante entender a ideia. Mas eu acredito que não valha a pena decorar essa fórmula, mas é válido entender o conceito por trás. E aqui a gente tem um exemplo. Ele pede quantos meios aritméticos devem ser interpolados ou inseridos entre 12 e 34 para que a razão da interpolação seja meio. Eu posso usar essa fórmula direto e aí fica muito mais rápido, mas eu posso resolver. Então, o AN, eu só vou pôr a fórmula aqui, AN é igual a 1 mais N menos 1 razões. Quanto que vale meu AN? Vale 34. Quanto que vale meu A1? 12, mais N menos 1. Ele quer justamente quantos são. Só que a gente sabe que a gente possui N mais 2 termos, certo? Então, vai ficar N mais 2 termos, porque eu já possuo 2 termos e vou inserir mais N. Então, N mais 2 menos 1 vezes a razão, 0,5. E aí, eu posso passar esse 2 multiplicando, e aqui vai ficar 68 igual a 24, mais, aqui é n mais 1. E, portanto, n vai ser igual a 43. Tudo bem? Sim. Ou seja, eu vou inserir 43 meios aritméticos entre 12 e 34 para que a razão da PA seja meio. Aqui eu tenho a propriedade da média aritmética.
Então, se A, B e C são termos consecutivos de uma PA, necessariamente B vai ser igual à média aritmética entre A e C, ou seja, B é igual a A mais C dividido por 2. E aqui a gente vai fazer a demonstração dessa propriedade. Então, se ABC é PA, quer dizer que B menos A é a razão, certo? E C menos B é igual à razão também. Portanto, B menos A é igual a C menos B. Ou seja, se eu somar B em ambos os lados da equação, eu vou ter que 2B é igual a C menos A, ou melhor, mais A. Então, B é igual a A mais C sobre 2. E agora eu vou provar a volta. Se B é igual a A mais C sobre 2, como que a gente prova isso? Bom, eu vou ter 2B igual a A mais C, certo? E aí eu vou abrir isso daqui para ficar B mais B, que é o próprio 2B, igual a A mais C. E aí eu vou subtrair A em ambos os lados, vai ficar B menos A, e vou subtrair B também em ambos os lados. Então, vai ficar B menos A igual a C menos B. Ou seja, A, B e C é PA. E aqui a gente tem um exemplo para usar a nossa propriedade da média aritmética. Ele dá uma sequência e fala que ela é uma PA. E aí pede para determinar o valor de x. Eu vou usar exatamente essa fórmula aqui, a propriedade da média aritmética. Então, o termo central, x mais 2, é igual à soma dos termos extremos, ou seja, 1 menos 3x, mais 2x mais 1, dividido por 2. Eu já vou passar esse 2 multiplicando, ou então multiplicar 2 em ambos os lados da equação. 2x mais 4 é igual a 1 mais 1, 2. 2x menos 3x menos x. E, portanto, 3x vai ser igual a menos 2, x igual a menos 2 terços. Bom, e a gente pode representar os termos de uma maneira que pode ser útil dependendo do tipo da questão. Então, se a gente tiver número ímpar de termos, ou seja, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, eu fixo um termo central, que no caso aqui é x, e aí eu somei R de um lado e subtraí R do outro. Se eu tiver 5 termos, eu continuo esse mesmo raciocínio. Então, perceba que aqui eu somei R e daqui para cá eu subtraí R. Se eu tiver um número par de termos, ou seja, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, a representação dos termos é um pouquinho diferente. Nesse caso, eu vou falar que a razão é 2A. Então, para buscar uma simetria, eu vou ter x mais a aqui e x menos a. Então, eu basicamente fixei esses dois. E aí, eu somo 2a, então vai ficar x mais 3a e x menos 3a. Bom, e por que a razão é 2a? Porque perceba que se eu fixei esses dois termos, x menos a e x mais a, de modo a buscar uma simetria, perceba que se eles são consecutivos, daqui para cá, eu somei 2a, ou seja, minha razão é 2a. E, portanto, numa PA com 4 termos, eu fixo esses dois e continuo, somo 2a de um lado, subtraio 2a do outro. E o mesmo raciocínio pode ser aplicado para uma PA com mais termos. E aqui a gente tem um exemplo, né? A soma de 4 termos consecutivos de uma PA é menos 6. Lembrando que a razão vai ser igual a 2a, porque eu vou usar esse método aqui. E o produto do primeiro deles pelo quarto é menos 54. Determine esses termos. Bom, eu vou usar só copiar essa representação. Então, a soma vai ser x menos 3a mais x menos a mais x mais a mais x mais 3a. E isso vai ser igual a menos 6. Perceba que eu cancelo menos 3a com 3a. A com menos A, e aí vai ficar 4x
igual a menos 6 e, portanto, x vai ser igual a menos 3/6. Ah, uma coisa que eu não falei. Por que que é útil usar assim? Porque a gente consegue cancelar termos e diminuir as incógnitas. Perceba que aqui eu consegui eliminar a razão e aí eu já consegui determinar quanto que vale x. E aí, é claro, a gente precisa de uma segunda informação para conseguir determinar os termos da PA. E ele fornece, né, essa informação. Ele fala que o produto do primeiro pelo quarto é menos 54. O primeiro é x menos 3a e o quarto é x mais 3a. Eu poderia fazer a distributiva, mas a gente também pode perceber que isso aqui é uma diferença de quadrados, ou seja, isso aqui é x ao quadrado menos 9a ao quadrado. E isso tudo é igual a menos 54. Vou substituir o x, vai ficar menos 3/6 ao quadrado menos 9a ao quadrado igual a menos 54. Portanto, 9/4 menos 9a ao quadrado igual a menos 54. Perceba que eu posso simplificar, então eu divido todo mundo por 9 e aqui vai ficar menos 6. E aí eu vou ter 1/4 menos a ao quadrado igual a menos 6. E, portanto, resolvendo isso daqui, a vai ser igual a 5/6. E agora eu posso determinar os termos, basta substituir. Então, o primeiro termo, então, o A1 vai ser igual a x, que é menos 3/6, menos 3a. Então, é 3 vezes 5/6, que vai ser igual a menos 3, menos 15/6, que é menos 18/6, menos 9. E assim por diante. E aqui a gente tem a propriedade dos termos equidistantes dos extremos. Como que ela funciona? Bom, eu posso representar aqui uma sequência, A1, A2 e assim por diante. Aí aqui vai ter um AP até um AQ e assim por diante, até um AN-1 e por fim AN. Então essa é a minha sequência. Se eu falar que AP e AQ são equidistantes dos extremos, eu estou falando que a distância de AP até A1 é a mesma distância de AQ até AN. Ou seja, se eu fazer a diferença entre os índices P e 1, então P menos 1, isso vai ser igual à diferença entre os índices N e Q, ou seja, vai ser igual a N menos Q. E, portanto, P mais Q é igual a N mais 1. E aí a gente pode usar a fórmula do termo geral para verificar isso. AP é igual a A1 mais P menos 1 razões. E por que que aqui é P? Porque a quantidade de termos é P, né? Se eu começo de 1 e vou até P, então eu tive P termos nesse intervalo. AQ é igual a A1 mais Q menos 1 razões. Se eu somar essas duas equações, AP mais AQ vai ser igual a 2A1 mais o R eu vou manter aqui em evidência, vai ficar P mais Q menos 2. Só que P mais Q é igual a N mais 1. Então, eu vou substituir aqui. Vai ficar N mais 1. Então, AP mais AQ é igual a 2A1 mais R vezes N mais 1 menos 2. Então, N menos 1, certo? Porque eu tenho somando 1 aqui e subtraindo 2 fica N menos 1. Perceba que se eu abrir esse 2A1, vai ficar AP mais AQ igual a A1 mais A1 mais N menos 1 razões. Só que A1 mais N menos 1 razões é igual a N. A gente precisa lembrar lá da fórmula do termo geral. A N igual a A1 mais N menos 1 razões, não é verdade? Então, isso daqui é igual a N, ou seja, AP mais AQ é igual a A1
mais a n. E para facilitar o entendimento desse raciocínio, a gente tem um exemplo aqui. Eu tenho uma sequência com 10 termos, A1, A2, A3 até o A10. E aí perceba que se eu somar A1 com A10, que são esses dois extremos aqui, eu vou ter menos 2 mais 25, que é igual a 23. Se eu somo A2 e A9, perceba que eles são equidistantes dos extremos, então vai ficar A2 mais A9 igual a 22 mais 1, que é igual a 23, que é igual a 1 mais 10. E assim por diante. Se eu continuar essa soma, 3 mais A8 vai dar 23. Agora a gente vai demonstrar a fórmula da soma dos n primeiros termos da PA. Então, a gente tem uma PA e a gente vai somar todos os termos dessa PA. Isso tudo vai ser igual a SN, que é a soma dos n primeiros termos. E aqui eu vou reescrever essa equação, só que eu vou invertê-la. Se eu somar essas equações, o que eu vou obter? Perceba que A1 e a n são os extremos da nossa sequência, certo? Aqui eu vou somar A2 mais a n menos 1, mais aqui repete, né? A n menos 1 mais A2 e, por fim, a n mais A1. Isso tudo vai ser igual a 2 vezes Sn. E o que é importante a gente perceber? A n menos 1 mais A2 é igual a n mais A1, porque eles são equidistantes dos extremos. E a gente acabou de demonstrar a propriedade de que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos dois extremos. Então, aqui a gente tem A1 mais AN, aqui a gente vai ter também A1 mais AN, aqui também, porque são iguais lá da propriedade da soma dos equidistantes dos extremos, e aqui, finalmente, A1 mais AN. Lembrando que nessas reticências, eu vou ter outros pares iguais à soma de A1 com AN, porque são todos equidistantes dos extremos. Ou seja, eu vou ter N pares iguais a A1 mais AN, N vezes A1 mais AN. E isso tudo é igual a 2SN. Se eu dividir ambos os lados por 2, vai ficar que Sn é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Essa é a nossa fórmula da soma dos N primeiros termos da PA.